Oi, pessoal! E aí, já conheceram o canal Vox Kids? O canal Vox Católica dedicado especialmente para as nossas crianças? Pessoal, se vocês ainda não conheceram, tá na hora de conhecer e de mostrar para a criançada o canal Vox Kids. Entrem lá, se inscrevam no canal, mostrem para as crianças, compartilhem com outras pessoas, ajudem o nosso canal a crescer. Ajudem a mensagem do Evangelho, a mensagem da nossa igreja a chegar a cada vez mais crianças. Nós desenvolvemos o canal Vox Kids com muito amor, com muito carinho. E nós contamos com a divulgação de vocês. Vocês são a nossa única e melhor propaganda. É compartilhando o nosso trabalho com outras pessoas, se inscrevendo, divulgando o nosso canal, que o YouTube vai ajudar a mostrar os nossos vídeos para mais e mais crianças. Canal Vox Kids, o canal Vox Católica para as crianças. Visitem, se inscrevam, divulguem. Compartilhem o Evangelho com as crianças. É a partir dos pais e dos adultos que as crianças conhecem a Palavra de Deus. Assistam com elas, façam com que elas peguem gosto pelo Evangelho. Vox Kids, ajudem o Vox Católica a divulgar esse trabalho para todas as crianças do Brasil e também dos países africanos de língua portuguesa, também para Portugal, também para onde o nosso canal é ouvido no mundo inteiro. Divulguem o Vox Kids. Evangelho. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós continuamos caminhando rumo a Jerusalém junto com Jesus e seus discípulos. E Jesus nos deixa mais uma lição sobre o reino de Deus. Como a gente já viu, pessoal, essa caminhada espiritual de Jesus e dos seus discípulos, ela tem como objetivo justamente preparar os discípulos para que eles assumam o controle da missão, depois que Jesus partir. E nada melhor do que aprender cada vez mais sobre esse reino, que vai caber a eles anunciar. Nessa parábola de hoje, Jesus conta um ensinamento que tinha como objetivo atingir aquelas pessoas que se consideravam justas e que olhavam para os seus irmãos como se fossem piores do que elas. Olhavam para os seus irmãos com desprezo. Na história, existem 2 personagens principais, um fariseu e um publicano. Para a gente poder entender melhor a história, a gente precisa entender também cada personagem de uma maneira mais profunda, conforme eles eram vistos no tempo de Jesus. Os fariseus eram um dos grupos mais influentes na Palestina daquela época. Eles se consideravam muito piedosos e eram defensores ardorosos do cumprimento rigoroso de todos os mandamentos da Torá, tanto daqueles que estavam escritos quanto daqueles que não estavam escritos, mas eram consequência do entendimento que os fariseus tinham dos mandamentos que estavam escritos. Entenderam?
No seu cotidiano, gente, eles procuravam cumprir rigorosamente todos esses preceitos e também se dedicavam a ensinar essa lei ao povo, da maneira, como eles entendiam, da maneira como eles a enxergavam. No entendimento dos fariseus, agindo dessa maneira, eles estariam preparando o povo para a chegada do Messias. Eles eram um grupo sério, gente. Eles acreditavam realmente naquilo que eles pensavam e naquilo que eles faziam. A gente, às vezes, tem uma imagem muito negativa deles quando a gente lê os trechos do Evangelho, mas eles eram um grupo sério. Mas o problema era o fundamentalismo exagerado que eles adotavam em relação ao cumprimento dessas regras. Essa severidade tão grande no cumprimento de uma infinidade de mandamentos. Isso fazia com que eles, muitas vezes, e isso foi duramente criticado por Jesus, isso fazia com que eles, muitas vezes, se esquecessem do principal, que era o amor aos irmãos. Enquanto eles lutavam por uma superioridade tão grande da lei, eles acabavam por desprezar as pessoas e criavam nelas um complexo de culpa muito grande, porque elas não conseguiam seguir rigorosamente o cumprimento da lei como eles conseguiam. Talvez porque elas tivessem que trabalhar muito, talvez porque elas tivessem muitas ocupações e não podiam se dedicar integralmente ao cumprimento das minúcias da lei. Por isso elas eram criticadas e isso gerava nas pessoas um sentimento de inferioridade muito grande. Já os publicanos eram pessoas ligadas à cobrança dos impostos, que as pessoas daqueles territórios que eram ocupados pelo Império Romano deviam para eles. Não bastasse isso, eles ainda possuíam junto do povo, e muitas vezes de maneira justa, uma fama de se utilizarem da sua posição para enriquecer de maneira ilícita. Eles cobravam mais das pessoas do que era pedido pelo Império e ficavam com a diferença. Os publicanos eram considerados pelos judeus, pessoal, como pessoas permanentemente impuras, que não podiam sequer fazer penitência, porque eles não eram capazes de reconhecer as pessoas que eles tinham prejudicado e de oferecer a elas a devolução do que tinha sido cobrado a mais. Para se ter uma ideia, se uma pessoa que fosse nomeada publicano fizesse parte de uma comunidade de fariseus, ele era imediatamente excluído e ele não podia retornar antes de abandonar por completo a função. Os publicanos também eram privados de vários direitos civis, de direitos políticos e de direitos religiosos. As condições deles em relação aos direitos faziam com que eles fossem quase equiparados a escravos. Tanto eram os direitos que eles perdiam por exercer essa função. Agora, que a gente já conhece um pouco da realidade, tanto dos fariseus como dos publicanos do tempo de Jesus, a gente pode compreender melhor a passagem que Jesus narra para nós nessa parábola. O fariseu da nossa parábola era um modelo de homem irrepreensível diante da cultura judaica, cumpridor de todas as regras e com uma vida pública vista pelas pessoas como impecável. No seu entendimento, ninguém podia acusar ele de ações injustas, nem contra Deus, nem contra os seus irmãos. Ele possuía uma alegria interior pela convicção da sua superioridade moral e da sua superioridade religiosa em relação ao publicano, que estava ali com ele no templo. Ele tinha certeza que ele era melhor. Já o publicano é um modelo de pecador. Ele tinha tudo de errado pesando contra ele. Ele explorava os pobres, ele praticava várias formas de injustiça contra as pessoas, Aparentemente ele não se importava com a miséria daqueles que ele explorava, e ele não era cumpridor da lei da mesma maneira que o fariseu. Ele tinha ainda plena consciência da sua condição de indignidade, porque a sua oração se resumia a pedir a misericórdia de Deus para com ele, que era um homem pecador. No comentário de Jesus em relação à atitude dos dois, ele diz que o publicano se reconciliou com Deus. A gente vê no nosso texto da leitura a expressão que ele voltou para casa justificado. Essa expressão, usada no contexto da parábola do fariseu e do publicano, revela para a gente, nos leva a compreender melhor o que Paulo tenta nos explicar na sua doutrina da justificação,
que diz que o homem pode viver mergulhado no pecado. Mas mesmo assim, ele pode ser salvo pela misericórdia infinita de Deus, mesmo que não tenha méritos. Porque a justiça de Deus, que é muito diferente da justiça das pessoas, não consiste em julgar os outros por regras ligadas ao cumprimento da lei. Jesus quer mostrar para a gente, com esse comentário, que o problema do fariseu estava no fato de que ele achava que a sua salvação era garantida pelo cumprimento da lei, que era uma salvação garantida pelo seu próprio esforço. Para ele, a salvação não era um dom gratuito de Deus, que é oferecido para a gente, mas era uma conquista dele, ao levar uma vida irrepreensível no cumprimento da lei, no cumprimento da Torá. No entendimento do fariseu, a atuação de Deus se limita à atuação de um contador, que coloca em uma coluna as boas ações e na outra as más ações. No final, Deus faz a soma e dá a retribuição para as pessoas de acordo com o resultado. O fariseu ele não esperava pelo amor de Deus. Ele já se garantia por si mesmo. Agindo dessa maneira, com essa mentalidade, ele acaba por desprezar as outras pessoas, que no seu entendimento não são tão boas como ele no cumprimento da lei. Ele coloca como consequência desse tipo de pensamento uma barreira de separação entre ele e o publicano, que aqui, o publicano simboliza todas as pessoas que ele pensa que são menos dignas do que ele diante de Deus, justamente porque não eram tão rigorosas com o cumprimento das determinações da lei. Jesus também mostra para as pessoas que o publicano não se apoia nos seus méritos, que, aliás, ele tem plena consciência de que ele não tem. Ele se coloca na presença de Deus de mãos vazias, e ele pede que Deus lhe conceda a sua misericórdia, a sua compaixão. E dessa maneira, conforme a gente viu, Deus justifica o publicano. Ou seja, Deus derrama sobre ele a sua graça e o salva, por causa da sua atitude diante dele. Porque ele está disposto a receber a salvação que Deus tem para oferecer gratuitamente para todos. E não está disposto, não está ali por causa das suas certezas interiores, por causa de tudo aquilo que ele fez, por causa dos seus méritos, como o fariseu, que estava ali fazendo diante de Deus um elogio dele mesmo, por causa da sua conduta irrepreensível nesse mundo. Pessoal, essa parábola de hoje, ela precisa colocar na nossa mente a reflexão de como a gente se posiciona, de como é a nossa atitude diante de Deus. O nosso Deus não se agrada de pessoas que se apresentam diante dele como pessoas muito bondosas, certinhas, cumpridoras dos seus deveres, que podem exigir dele alguma coisa por causa dos seus próprios méritos. Pessoas que se apresentam quase dizendo para Deus como é que ele deve fazer. Senhor, o regulamento que está lá na Bíblia é esse, esse e esse. Então, o Senhor tem que ver que eu cumpri tudo. Então, olha aqui, eu não estou aqui para julgamento, eu estou aqui para ser premiado. Não é assim. Deus se agrada de pessoas que se colocam com humildade diante dele, que reconhecem as suas limitações, que reconhecem a sua finitude, a sua pequenez. Pessoas que se colocam em sua presença com confiança na sua infinita misericórdia. Essa é a postura que nós devemos nos esforçar para ter diante de Deus. A parábola também nos ensina algo, sobre quem é Deus. Deus é a representação plena da bondade, do amor, da misericórdia. Ele está sempre disposto a derramar sobre nós a sua salvação, de maneira gratuita. E a única condição para a gente ser justificado, como foi o publicano da parábola, é que a gente aceite com humildade a oferta que ele nos faz. Deus não é um contador, pessoal. Deus não é uma máquina de aplicar castigo para as pessoas, conforme uma imagem que durante tanto tempo tentaram nos passar. E, infelizmente, ela acaba entrando na nossa cabeça. Tanta gente vê Deus dessa maneira. Essa é uma imagem totalmente equivocada que a gente pode ter de Deus. Esqueçamos esse Deus contador, esse Deus que parece
que fica atrás de uma placa na estrada esperando que a gente passe correndo com o carro para nos multar. Deus não é assim. Deus não espera o nosso vacilo para nos castigar. Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Mas para isso a gente precisa se aproximar dele. Lembremos sempre disso. Um outro ensinamento que a gente pode tirar dessa parábola é que nós devemos nos esforçar todos os dias para não agirmos como o fariseu e criarmos barreiras de segregação que, conforme os nossos próprios critérios, acabam separando as pessoas entre boas e más. Essa é uma função que não cabe a nenhum ser humano, mas é, ao mesmo tempo, uma tentação a que todos nós estamos submetidos o tempo todo, tanto dentro da nossa família, quanto dentro do nosso trabalho, no nosso círculo de amigos e até mesmo dentro da nossa igreja. Quantas vezes a gente separa as pessoas da nossa cabeça? Fulano é melhor, ciclano é ruinzinho. Esse aqui é bom, aquele ali é mau. Esse aqui merece, aquele ali não. A gente vive fazendo isso. Nós separamos as pessoas, ainda que somente dentro da nossa mente e do nosso coração. Às vezes a gente tem até vergonha que Deus leia o nosso pensamento e perceba o tipo de discriminação que a gente faz. Então façamos esse exercício espiritual para que nós possamos nos livrar dessa prática que é tão criticada por Jesus. E para finalizar, pessoal, que nós possamos ter a plena consciência de que as pessoas não podem excluir Deus das suas vidas. Nos últimos tempos, as pessoas desenvolveram uma consciência muito grande da sua dignidade e das suas próprias capacidades. E isso é muito bom. Mas, junto com isso, muitas pessoas são levadas a uma falsa sensação de autossuficiência, que é promovida pelos avanços da tecnologia e pelos avanços humanos. E isso acaba convencendo algumas pessoas de que elas são capazes de alcançar a plena felicidade sozinhas, sem o auxílio de Deus. É o mesmo tipo de mentalidade do fariseu, só que atualizada para os dias de hoje. Que sejamos cautelosos nesse sentido e que não levemos para dentro dos nossos corações uma presunção de que nós podemos renunciar ao amor de Deus nas nossas vidas. Muito obrigado. Esse era o nosso recado de hoje. Quem ainda não conhece o Vox Kids, entra lá, procura o canal no YouTube, Vox Kids, pode procurar por Vox Católica Kids também. É um canal para as crianças, é um canal do Vox Católica para as crianças. Apresentem Jesus para as crianças. Vocês são os primeiros catequistas dos seus filhos. É dentro de casa que a gente mostra Jesus para as crianças, tanto nas palavras, quanto no nosso relacionamento com elas, quanto no nosso relacionamento com as pessoas que estão perto de nós. Mas nós também podemos mostrar Jesus de uma maneira mais lúdica, como nós estamos querendo apresentar a elas através do Vox Kids. Divulguem o nosso canal, façam o Vox Kids crescer, porque vocês são a nossa melhor propaganda. Eu sempre digo isso. A gente não anuncia em lugar nenhum. Tudo que a gente conseguiu até hoje, todos os lugares em que a gente atingiu, foi pela divulgação de vocês. É divulgando o nosso trabalho que o YouTube entende que o nosso trabalho é bom e ele mostra o nosso trabalho para mais pessoas. Conheçam o Vox Kids, pessoal. Mostrem para as suas crianças. Se inscrevam no canal. Divulguem o trabalho do Vox Católica. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenham uma excelente semana. Mostrem o canal Vox Kids para as suas crianças e que Deus abençoe a todos.